desenvolvimento, outra civilização, civilização da biomassa, nananã, o desenvolvimento sustentável não é um conceito, ele não é uma proposta científica, ele não é uma proposta que trabalhou a partir das realidades, ele é um acordo diplomático. E um acordo diplomático você pode falar qualquer coisa, desde que todo mundo concorde e assine embaixo, está valendo. Mas aí a gente tem aqui um probleminha com essa equação que eles montaram. Essa caneta não está muito boa, vou trocar. O que acontece é o seguinte, para resumir. O tal do crescimento econômico, da forma como ele é feito, majoritariamente, né, de uma forma capitalista, ele ocasiona necessariamente desequilíbrio ecológico e exclusão e injustiça social. Então, colocar isso na equação é pedir para ela não funcionar. A gente pode falar de prosperidade, a gente pode falar de abundância, a gente pode falar de atendimento às necessidades, mas crescimento econômico significa promover desigualdade social, significa promover desequilíbrio ecológico. E por isso, então, o desenvolvimento sustentável pegou no discurso, mas a gente está aqui em 2018 e os efeitos disso, que deveriam ter sido, teoricamente, rápidos e profundos, não se deram. Né? Demorou um tempo, né, para isso ser percebido, que essa ideia ela tinha coisas antagônicas dentro dela, combinadas ali. Mas, assim, juntamente com as conferências mundiais da ONU, lembra que eu falei que elas surgiram por demandas sociais de organização das populações afetadas? Então, juntamente com as conferências da ONU, sempre houve as conferências paralelas, organizadas pelas populações. Então, na Rio 92, a gente teve, em paralelo à reunião dos governantes, o Fórum Global de ONGs e Movimentos Sociais, que aconteceu lá no aterro do Flamengo, até o Instituto estava lá presente. Né? Então, o Fórum Global, o IPC, estava lá, era uma das instituições dos movimentos sociais que estava presente. Quando? 92. 92, lá no aterro do Flamengo. Então, aquele Fórum Social Mundial também, né? Esse já é posterior, mas é na mesma linha. É um desses alternativos, né? Isso. Então, aí o Fórum Global de ONGs, ele pensou assim, os governantes vão resolver as coisas do jeito deles. A gente pode resolver do nosso. Então, quem estava lá no Fórum Global? Aqueles atores sociais todos. As ONGs, as universidades, as associações, os sindicatos, os movimentos sociais, todos os outros que não eram governo e que queriam também contribuir com uma solução para o processo. Então, no Fórum Global, eles propuseram um outro documento. O grande documento do painel governamental da ONU foi a Agenda 21, que ela saiu aqui do relatório Nosso Futuro Comum. A Agenda 21 ela é um programa assim, de 500 páginas, cada capítulo tratando de um dos efeitos indesejados do desenvolvimento. Então tem um capítulo para mulheres, outro para jovens, outro para índios, outro para poluição, outro para cidades, e assim vai. São 40 capítulos, cada capítulo falando de um problema. Tá? Mas tratando nessa perspectiva. Temos esse problema, como vamos resolver? Em compensação, no Fórum Global, paralelo aqui, a gente teve um documento. Esse aqui tem 500 páginas, né? O Fórum Global produziu um documento chamado Tratado. Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e, olha que interessante, responsabilidade global. Esse era o nome dele. Esse tratado tinha 8 páginas. 8?
tratado, ao contrário da agenda que ficou tratando de cada problema separadamente, ele faz um inventário das causas da gente estar com esse problema e ele vai sucintamente propondo, bom, se as causas são essas, então as soluções são estas, os responsáveis são estes, os meios de resolver são estes e como a gente vai se articular mundialmente para isso é dessa forma. Então é um documento curto, porém muito mais profundo do que esse daqui. Aqui a gente só tem efeitos, aqui tem um diagnóstico e uma proposta de solução certeira em cima do lance. E você vê isso no próprio nome. Você tem esse tratado aí, não? Sim. Podia ter trazido, né? Você pode passar por e-mail depois, não? Ele está disponível. Você pode acessar no Ministério do Meio Ambiente, no MEC. Se você só colocar o nome dele, já vai aparecer um monte de site que tem ele. Então tá bom. É bem facinho de achar. Obrigado. Agora, olha só o que tem de diferente nesse nome aqui do tratado. Ele não está falando de desenvolvimento sustentável. Ele está falando de sociedades sustentáveis. E isso muda tudo. Porque uma coisa é você pensar só na forma de produzir e consumir. Outra coisa é você pensar na civilização e como ela se organiza. Em todos os sentidos. Cultural, econômico, político, educacional, etc, etc. Ele pega todos os pilares científicos. Tem um livro ali no Holociclo, ali, não sei se você sabe, está na área de ecologia. Não lembro agora, pode ser que daqui a pouco eu procure ele, acho, mas não sei o que, pé no chão, pé verde. Não sei, mas assim não sei. E ele é em cima desses eventos, assim, é bem legal. Está fazendo uma análise dos eventos? Não, ele é em cima de um evento, assim, só que daí ele vai dando resposta, ele vai dando resposta, estudo, pesquisa e mostrando assim as pesquisas assim em cima dessa questão ambiental. Mas que eu lembro é em cima de um desses eventos, assim, entendeu? Não é desses eventos aí que você está citando, não. Não é do Fórum Social, não é desse Fórum Global, não é da Agenda 21. Teve assim, muitas decorrências disso daqui. Eu estou citando esses que são marcos porque eles geraram as políticas ambientais que a gente tem no mundo hoje, né? E econômicas também. Então, aqui, com essa ideia, tem duas ideias importantes aqui. Sociedade sustentável, então que a gente teria que mexer na nossa lógica de funcionamento e na nossa cognição sobre como vivemos em grupo. Isso é uma coisa. E a outra é isso aqui, ó, a ideia de responsabilidade global. Ou seja, aquela frase famosa lá do pensar global, agir local, tem a ver com isso, né? De que seria necessário, para reestruturar o funcionamento da sociedade, que todos estivessem pensando no coletivo, estivessem tendo como referência que estamos compartilhando o mesmo planeta. E, portanto, nos afetamos mutuamente. E, portanto, não dá para cada um pensar só no o que eu quero, que é melhor para mim, seja esse eu uma pessoa ou um país. Não dá mais para o país falar, mas eu quero crescer, e o outro falar, mas eu não quero que você me impeça. Né? Então, a ideia é ter como referência as necessidades de todos. Então, esse documento aqui, apesar de ser pequeno, ele é muito marcante, assim, ele é muito profundo, e dele é que sai a palavra sustentabilidade em vez de desenvolvimento sustentável. Quando se fala em sustentabilidade, se está pensando então na sociedade sustentável e nesse contexto de responsabilidade global. E quando se fala em desenvolvimento sustentável, se está pensando nessa questão de gerações futuras, conciliando essas três coisas, o que acaba sendo um discurso inviável porque a prática não permite que isso aconteça. Até aqui, tudo bem? Alguma coisa assim que vocês acham que está estranha, precisam esclarecer melhor? Não? Tranquilo? Essa ideia do crescimento
dessa questão. Eu penso que o crescimento... Pode falar. Que o crescimento... que o crescimento econômico, ele entra em conflito com uma... Qual que é o primeiro? Equilíbrio ecológico e justiça social. Mas não necessariamente com a justiça social. Porque, pelo menos, geralmente se costuma entender que o crescimento econômico ele acaba trazendo melhores condições de vida. Não voltado à questão do meio ambiente, mas em matéria de economia, renda das pessoas em geral. Justamente quando você interrompe o crescimento econômico, você vê situações de maior miserabilidade, né? Então, penso eu que o crescimento econômico ele entra em conflito com a questão da ecologia, né? Mas não com a justiça social. Sim, mas você pensa diferente, né? Queria saber por quê. Sim, é que na verdade isso que você está falando é o que se pensa olhando no curto prazo, olhando para um resultado imediato. Mas se você vê a dinâmica do funcionamento do que gera o crescimento econômico, isso fica mais claro. Então vamos pegar um exemplo assim. Temos o furacão Katrina, aí inundações em Nova Orleans, certo? Inundações, um monte de gente ficou desalojada, perdeu suas casas, perdeu suas coisas e tal. Nesse período, houve um intenso crescimento econômico lá, à custa da exploração da miséria de quem ficou sem casa, sem nada. Então, por exemplo, uma coisa que custaria, a gente viu isso aqui também, né, quando teve a geada 2 anos atrás. Então, uma lona que custaria 50 centavos, de repente passou a custar 10 reais. Mas justamente para quem não tem nada, porque acabou de perder tudo. Então, o crescimento econômico em si, ele não significa geração de bem-estar e atendimento de necessidade. Ele significa aumento do volume ou do fluxo de dinheiro de um lugar para outro lugar. O próprio PIB, né? Se a gente tem um crescimento grande do PIB, isso pode se dar apesar de nem todas as necessidades estarem sendo atendidas e, aliás, até a custa do não atendimento de várias necessidades. Assim, mas eu ainda continuo pensando diferente, porque nesse caso que você deu, a gente não está pensando a longo prazo, a gente está pensando a curtíssimo prazo. Estou dando um exemplo de uma coisa fácil de ver. Agora, no longo prazo, o que acontece? Agora, só Pode falar. nesse sentido. Desculpa, pode seguir a longo prazo. Então. Longo prazo, o que acontece? Esse modo de produção que a gente tem, tá? Que gera crescimento econômico desse jeito, ele funciona como? Para ele funcionar, você precisa ter uma produção que vai ser em algum momento distribuída, que vai ser em algum momento consumida e em algum momento descartada. O objetivo desse modo de produção aqui é aumentar o lucro, certo? Sim, claro. Aumentar o lucro. Aumentar o lucro exige que eu venda mais. Vou botar uma setona aqui assim. Para eu vender mais, eu preciso fazer duas coisas. Produzir mais, disponibilizar mais coisas para serem vendidas. E eu preciso também fazer com que as pessoas queiram consumir mais. Então, não só eu vou distribuir mais coisas, vou disponibilizar mais coisas, mas eu vou também dizer para elas que elas precisam consumir mais. E para eu aumentar o consumo, então, várias coisas são possíveis. Obsolescência programada, por exemplo. Digamos uma coisa simples, a lâmpada. As primeiras lâmpadas foram criadas para durar mais de 100 anos. As nossas atuais duram alguns meses, com sorte. O celular, né? Um bom exemplo disso. Celular, roupa, tudo. A média agora está durando mais que a fluorescente. Que durava Sim, mais porque ela está combatendo a que a fluorescência. incandescente. Isso. Mas, de modo geral, as coisas são feitas para durar pouco, porque se elas durarem pouco, eu tenho que comprar de novo. E para quem está fabricando, isso se justifica porque a pessoa tem que pagar os custos da produção,
sustentar a própria empresa e ter um lucro. Então, na lógica econômica está tudo certo. Eu vendo mais e aí eu continuo funcionando. Só que para vender mais, eu fazendo coisas que vão estragar mais, eu também preciso extrair mais. Então, eu vou aumentar de novo aqui essa setinha da extração, né? E por outro lado, a gente vai criando toda uma situação em que as pessoas passam a se sentir obrigadas a consumir, não porque elas querem consumir mais, mas porque aquilo que elas querem usar não está mais disponível, né? Você vai comprar lá a peça do computador para trocar, não tem mais, você tem que trocar o computador, não é a Acho que as peça. pessoas acho que querem, né? Quando você vê Isso por tal, um quer lado. coisa da moda, quer uma novidade. E o outro efeito é esse que você está falando. Aí você personaliza as coisas. Você põe com a cor, com o nome, com a cara da pessoa, para você ter pessoas que querem consumir mais. Então tem o consumo involuntário, porque você não tem outra escolha, e tem o consumo supostamente voluntário, porque você está sendo induzido a consumir mais. E esse induzido a consumir mais faz com que algumas pessoas possam fazer isso e outras pessoas não possam fazer isso, porque o produto não está acessível para todos com o mesmo valor, né? E isso já gera um nível de exclusão simbólica, que é aquela pessoa que não pode consumir aquilo, não tem o mesmo valor que aquela pessoa que pode, digamos um Apple, né? Ou um tênis Nike, ou qualquer coisa dessas de objetos de desejo na sociedade moderna. Como ela não pode mais, ela não pode ser consumida por todos, aqueles que podem consumir têm um valor extra, que os que não podem não têm. Aí eles fazem o quê? Marcas que imitam, ou você tem situações de roubo, ou você tem, né, você tem diferentes reações das pessoas para lidar com essa exclusão simbólica. Tem um ponto também, acho que só para contribuir com essa visão, porque se a gente analisa como funciona a cadeia da produção, a cadeia da distribuição e como se é financiado esses recursos, geralmente é uma grande empresa, né, que tem o poder de ter compras em volumes, mas ele tem um capital. Esse capital fica com quem? Com os acionistas ou os bancos, que geralmente são deles, que financiam todo o processo produtivo. Agora, como é que eles vão produzir em quantidade, em escala, a um preço baixo? Com trabalho escravo. Então eles vão produzir aonde? Nos países onde a mão de obra trabalha-se por comida. Olha só, isso é uma desigualdade muito grande. Os mais pobres produzem para os mais ricos. Os acionistas querem o quê? Lucro a qualquer preço. Não importa se tem mão de obra escrava ou não, então sempre as ações é que predominam. E quem são o dono das ações? Uma minoria muito pequena na humanidade. Agora, a grande parcela que produz não pode consumir. Então, olha só o desequilíbrio que tem na questão global, né? A gente vê isso. Então, a concentração sempre vai ficar na mão de poucos. Então, esse modelo econômico que é financiado pelo dinheiro, que não gera produção, então o dinheiro que gera dinheiro é uma coisa não produtiva e é muito acumulativa nesse ponto, né? Então, é uma ilusão pensar assim, eu posso consumir hoje com o quê? Com crédito. Agora, o crédito o que é? Eu pegando dinheiro emprestado para comprar algo ao prazo. Olha só como isso... Então, a gente fica refém de um sistema que a gente pensa, agora eu posso consumir. Sim, mas se eu for pagar toda minha conta hoje, eu tenho como? Não. Eu estou em débito ainda com o sistema financeiro, que são das próprias empresas que produzem aquilo lá para a gente ficar abastecendo um ciclo que não retorna para nós. A gente consome e descarta, consome e descarta. E o que a gente tem hoje? Isso aqui, assim, resumindo, significa o seguinte: para consumir mais existem várias estratégias. Em todos os lugares aqui a gente tem impacto, tá? Para consumir mais você tem várias estratégias e impactos ambientais e sociais. Para distribuir também, né? A gente sabe que uma calça jeans, por exemplo, dá 40 voltas ao mundo antes de chegar na loja. Isso significa impacto de todos os tipos. E você precisa produzir mais. Produzir mais significa explorar mais. Aí vamos dar um exemplo bem simples assim. Solo leva milhões de anos para se formar. Agricultura precisa de 3, 4 colheitas por ano. Esses tempos são compatíveis? Não são. Só que o que vai predominar? O tempo da natureza ou o tempo do mercado? O tempo do mercado.
O tempo do mercado não é o tempo de recomposição da natureza. Então a gente está num processo de esgotamento acelerado de tudo. Água, terra, solo, plantas, tudo que tem que viram as coisas que a gente usa para sobreviver. E por outro lado, na outra ponta aqui, isso tudo vai virando lixo. E esse lixo vai parar onde? No mesmo lugar que não tem como se regenerar por conta de toda essa poluição e esse descarte. E aí esse lixo, coincidentemente, vai parar nos lugares onde tem pessoas mais fragilizadas socialmente. Esses lugares onde é feita a produção, como estava trazendo o Francisco, também vão ser onde você tem uma legislação mais branda, ou onde você não tem legislação, onde tem pessoas que topam trabalhar em troca de moradia e comida, como em vários lugares da Ásia e da Índia. Mesmo aqui das Américas também tem isso. Então é lógico que isso é uma caricatura, a gente não está dizendo que todas as indústrias funcionam assim, todas as empresas, mas o sistema, quando ele está em busca de lucro, ele vai fazer o que for preciso para aumentar esse lucro. Diferente de um sistema econômico que estivesse baseado, por exemplo, no atendimento às necessidades das pessoas. Se as necessidades forem a prioridade e não o lucro, então você pode ter um crescimento econômico porque ele não estará acontecendo a qualquer custo, não estará se usando dessas estratégias de exclusão para gerar desejo de consumo e aumento do consumo de uma parcela da sociedade, não estará gerando lixo aqui e exploração aqui das pessoas e dos lugares onde vivem essas pessoas, né? Se alguém quiser assistir um filme, sei lá, sobre isso atual, né, que mostra o funcionamento das cadeias produtivas em relação ao clima, tem o Isso Muda Tudo. Como é que é? O original em inglês. É bem recente, é uma jornalista canadense que ela ficou muito impactada com a situação no Canadá. Ela sempre foi contrária, a ideia dela, o crescimento econômico é fantástico, é maravilhoso, só que ela foi começar a analisar isso dentro da casa dela. Ela ficou horrorizada com a que preço é feito isso. Então ela começou a fazer vários documentários, tem 10 anos de trabalho. Então é fantástico porque ela mostra várias realidades, como funciona todo o ciclo, e não apenas pontual como a gente sempre vê no modelo que é divulgado, né? Então, se alguém quiser ver, Isso Muda Tudo é o nome do filme, em inglês, espanhol e francês. Naomi Klein. Naomi Klein é uma das... É um documentário, na verdade. Ela vai acompanhando pessoas em todos os continentes do mundo, em vários países, as situações antes e depois da entrada de empresas exploradoras de petróleo, gás, minérios, tudo aquilo que tem a ver com o aquecimento global, né? E aí ela vai mostrando no mapa quais os lugares que essas empresas escolhem para se instalar, quais as pessoas que elas contratam, para onde vão os dejetos, quem que é afetado e quem é beneficiado pela produção ou pelo descarte. E esse é um filme, tem vários filmes que mostram esse tipo de situação que são documentários. Mas ela também não fica só na questão do problema. Ela também mostra as soluções que já existem em redes de vários países no mundo. Então isso é muito bacana. Existem tantas iniciativas, mas que não são visíveis, de uma sociedade que pode se trabalhar com o processo do desenvolvimento sustentável. Então é fantástico esse vídeo, porque não fica só na problemática. Eu tenho também a solução. Por que não é feito isso, sendo que isso aqui está funcionando em vários países? Né? Então, Qual que é a solução que ela... É bem interessante. Bom, por exemplo, assim, acho que foi na Inglaterra, lá tem um problema assim que tem muitas áreas que não são utilizadas. O pessoal começou a plantar frutas, enfim, em frente à delegacia da prefeitura, e as crianças começaram a conhecer, isso aqui é um pé de fruta, eu só conhecia essa fruta no mercado. Olha que interessante isso. Isso começou a fazer o quê? Que as pessoas se aproximem mais do processo da natureza e a importância do reconhecimento disso, que na Europa se perdeu muito, né, com esse movimento. E outros também, acho que foi em Detroit, né, com a indústria automobilística em decrescimento, olha, as fábricas fecharam e as pessoas ficaram morando nas ruas, não tinha o que fazer. Aí surgiu a ideia de criar comunidades, né, em alguns bairros e plantar nas áreas livres, hortas comunitárias. Eles começaram a produzir alimento
e o excedente vendia. Então, de uma cidade que estava vivendo só da questão enfim, da pobreza, começaram a criar organismos de poder sobreviver através do quê? Da necessidade que eles têm em comum. E começaram a crescer, desenvolver, hoje estão compartilhando e comercializando as próprias produções. E sem interferência do processo do mercado em si, né? Que a lógica, na verdade, que ela vai trabalhar é a da organização das pessoas em rede para solucionarem conjuntamente, em vez de esperar que um governo ou uma empresa resolva o problema delas, e pensando no que elas necessitam. Eu só queria trazer uma questão, né? Veja, eu não estou defendendo um capitalismo selvagem, exploração, né? Miséria em outros países, né? Pelo contrário. Mas para mim, mas entendo esses argumentos, né? Mas para mim, pelo menos eu vejo como um fato que quanto mais você tem a circulação de riqueza, você vai ter esse crescimento, né? E isso gera em todas as questões. Por exemplo, puxa, mas será que você precisa de um ar-condicionado? Será que você precisa de roupas mais confortáveis? Realmente, a tecnologia te traz alguns confortos, né? Talvez isso que a gente entende como necessidade só surgiu nos últimos 50 anos, né? Sim. Então, não necessariamente a gente precisa viver assim e isso seja um sinal digamos, de uma boa vida, né? A gente pode mudar isso, né? Mas agora, pelo menos para mim, parece que até como um fato, até vendo questão de estatísticas de países, né? Que quanto mais você possibilita a circulação de riqueza, nessa questão da cadeia do produto, muito embora isso traga prejuízos ambientais, né? Isso traz essa questão da riqueza no maior conforto das pessoas, né? De algumas pessoas. Mas eu acho que assim, você tentar desconstruir isso e dizer, não, mas naquele lugar, para aquele tipo de indústria, houve ali na Índia um trabalho escravo. Eu acho que a gente está olhando a exceção. Tem essas externalidades, né? Mas não é exceção. Essa Aí é que dá a questão. a realidade. Hoje, 2018, é o período histórico em que a gente tem o maior número de pessoas escravizadas proporcionalmente na história. Mas aí a gente tem que ver o que você está chamando disso, pessoas escravizadas. Pessoas escravizadas, pessoas que estão sem possibilidade de sair de onde elas estão, obrigadas a um trabalho que elas não querem. Isso é bem relativo, né? Eu Não, isso. olha, se você for um dado bem conservador, vai lá na OIT, dado conservador, são 27 milhões de escravos. Se você for em outras instituições que trabalham contra o tráfico de pessoas, esse número é muito maior, né? Ele chega perto de 90 milhões. Mas fiquemos com os 27 milhões. Não, mas veja, assim, pensando em 7 bilhões de pessoas, né? Isso ainda são externalidades. Tráfico de pessoas, puxa, realmente tem uma exploração sexual. Isso ainda Mas não só sexual. Ok, mas geralmente tráfico de pessoas você pensa nesse sentido, assim, ainda, me parece ainda uma exceção que não configura a regra. Não sei, pensando nessa. Mas o que eu estou trazendo é o seguinte, né? Em geral, quando você pensa uma economia de subsistência, uma questão de necessidade, parece assim, pensando. Claro, é difícil a gente pensar de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver hoje. Parece a gente voltando para a Idade Média. Né? Não, a Idade Média é pior ainda, né? Aí você tinha feudalismo, servidão. Não, Idade Média no sentido de que, assim, em 100 anos você não tem nenhuma tecnologia nova porque você não tem essa circulação de riqueza. Mas isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Olha só, você trabalhar para atender as necessidades das pessoas não é voltar a viver de modo tribal e eliminar a tecnologia.